Todos nós temos construções de circuitos cerebrais relacionados aos nossos hábitos. Todos nós temos circuitos cerebrais que se montam a partir das coisas que nós fazemos no dia a dia e a partir de pensamentos que nós desenvolvemos em nosso dia a dia. Inclusive pensamentos por descobertas novas, pensamentos sobre coisas que vocês aprenderam recentemente em alguma conversa. A cada aprendizado que se tem, nós temos novas conexões. E por estabelecer novas conexões, a gente faz novos circuitos. Na construção de novos circuitos, nós temos um gasto de energia. Acompanhe aí o raciocínio. O nosso cérebro gasta energia, usa o que a gente produz de energia para a construção de circuitos relacionados aos nossos hábitos, pensamentos, entendimentos, tudo isso. Todos esses circuitos são importantes para que a gente tenha uma rotina estabelecida, para que a gente tenha uma estratégia de como passar o nosso dia de forma estabelecida. Nosso cérebro faz isso. Uma das formas mais fáceis da gente dar exemplo de construção de circuito são aqueles hábitos que temos que às vezes nós fazemos e nem percebemos que estamos repetindo, ou aprendizados que temos e que nem percebemos que estamos repetindo. Exemplo disso, andar de bicicleta. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente tem um aprendizado, constrói aquele circuito do que fazer, da sequência do que fazer, de como se equilibrar, de como pedalar, e de repente você não precisa mais pensar sobre como andar de bicicleta. Por quê? Esse circuito se fez e ele acontece sem muito gasto de energia. Todas as vezes que a gente vai desenvolver um novo hábito, dá mais trabalho. Dá mais gasto de energia, porque nós estamos como se estivéssemos forçando o nosso cérebro à construção de um novo circuito. Por isso que, acredite, se vocês já viveram isso, vão me dizer aí, você tentou começar a fazer exercício e, na verdade, começou, mas não continuou. Era trabalhoso, né, começar e não conseguiu continuar. Quando esse circuito de hábito está se formando, você tem um gasto energético maior e aquilo não é automático. E para quem manteve, vira um hábito, por exemplo, fazer caminhada no final do dia, coisas nesse sentido. E da mesma forma, gente, talvez alguns de vocês já tenham percebido que existem horários em que você se sente mais ansiosa ou mais ansioso. Tem gente que se sente com muito mais ansiedade no final do dia. Tem gente que se sente com muito mais ansiedade no início do dia. Existem várias coisas que explicam isso. Uma delas são os picos, né? As pontas que a gente tem de cortisol, da produção em impulsos do nosso hormônio de estresse. A outra explicação é a oscilação glicêmica, que algumas pessoas podem ter depois de um distanciamento muito grande de uma refeição. E essa oscilação, essa queda, quando está perto de outra, a pessoa pode se sentir mais ansiosa. Por isso que a gente também fala tanto a respeito disso, né? Sobre o lance da comida, a oscilação glicêmica, que é importante quando a gente está falando disso, tá? Mas também existem pessoas que conseguem perceber os horários de maior ansiedade sem nenhuma relação com isso, que tem a ver com a nossa rotina, o nosso circuito já estabelecido. Por isso, eu quero pedir para vocês o seguinte. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, anotem o que vocês vão fazer hoje para ajudar no ajuste dos circuitos e melhora dos estados ansiosos. É fazer um diário da rotina. Eu vou explicar para vocês do que se trata. É preciso que você entenda, e pouca gente percebe a própria rotina de uma forma bem consciente. Quando eu estou falando de consciente, eu estou falando de autopercepção, de consciência do que você faz na sua própria vida todos os dias, que muitas vezes nós não percebemos porque a gente faz sempre tudo no esquema automático.
é natural que a gente acabe entrando num automático. E por conta desse automático, a gente não tem uma observação real da rotina. A gente sabe o que vai fazer, mas a gente não vê a big picture, sabe? A gente não olha. Eu quero que você tenha a capacidade de olhar, escrever o que você faz manhã, tarde e noite, para que você olhe a sua rotina como se estivesse olhando para um tabuleiro de xadrez. Você vai escrever isso. Só precisa escrever uma vez, tá? Coloca aí de segunda a sábado ou de segunda a domingo, dependendo de como é a sua rotina. E aí você vai ver exatamente o que você faz. Que hora que eu como, que horas que eu como, que horas que eu costumo tomar banho, que horas que eu costumo trabalhar, fazer meu relaxamento, minha oração, minha meditação. Não faço nada disso, né? Que hora que eu faço minha caminhada, quanto tempo eu fico assistindo série, quanto tempo eu fico assistindo vídeos ali passando reels, né, na rede social, quantas horas eu fico na televisão, quantas horas eu fico conversando com as pessoas. Anota o que você tem feito de segunda a domingo. Por que a gente vai fazer isso? Porque normalmente nós repetimos isso. E quando nós ajustamos e mexemos nos circuitos, nós também mexemos nos nossos sintomas. E aí, depois que você escrever tudo isso, eu quero te pedir para fazer uma modificação no horário que você faz alguma coisa no seu dia. Por exemplo, costumo tomar banho por volta das 9 horas da manhã. Você vai mudar esse horário de tomar banho para 7 da manhã. Só um exemplo, tá, gente? Dependendo do horário de cada um. Costumo aguar as plantas do meu jardim às 5 da tarde. Que tal aguar as plantas às 9 horas da manhã? Que tal modificar isso? Você faz a sua oração, para quem faz oração, independente da religião, tá, gente? Às 11 da noite. E se você fizer isso às 13 horas? São exemplos, tá? Eu queria te pedir uma modificação. E por quê? Porque a gente precisa fazer uma quebra nesse circuito para fazer uma quebra das sensações. Algumas coisas a gente não vai conseguir mudar, como, por exemplo, o horário de trabalho que algumas pessoas têm de uma forma muito fixa, né? Fixo o meu horário de trabalho, não sei, mas normalmente quando dá meio-dia eu costumo sair, vou naquele self-service, para quem já está trabalhando fora, e como? Vou sempre naquele lugar. E se eu for em outro lugar? Mudança de rota. Por que eu vou mudar essa rota? Porque eu vou mudar como o meu circuito cerebral já entende que eu vou fazer. Eu vou passar no outro, vou passar em uma loja que tem uma coisa legal que eu posso olhar só para dar uma olhada e volto para o meu trabalho. Alguns pacientes não percebem que, na verdade, eles têm uma vida muito igual, mesmo que ele trabalhe ou que ele não trabalhe. E ele começa a ter os mesmos pensamentos e as mesmas sensações nos mesmos horários do dia relacionados aos comportamentos. Aliás, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Tem gente que, ao invés de perceber que está entediada, ela acha que está ansiosa. E a gente tem que detectar exatamente o que está sentindo, porque muita gente não sabe o nome daquilo que sente. E muitos colocam tudo no balde da ansiedade. E às vezes você está entediada, irritada, com fome, com sede, sentindo coisas que não tem nada a ver e está entendendo que está sentindo ansiedade, porque habituou chamar os desconfortos de ansiedade. E por habituar chamar os desconfortos de ansiedade, porque tem gente que se apropria da ansiedade, né? Começa a se apropriar e chama de... já faz parte, assim, a minha ansiedade. É uma identidade enlaçada, assim, né? Ligada à ansiedade de um jeito que
nossa, faz parte e não consegue nem se distanciar da ideia de sentir outra coisa. E isso começa a ser um problema na identificação das emoções. Quando a gente se propõe reprogramar a rotina, reprogramar o circuito, a gente também faz uma reinterpretação das sensações. E muitas vezes muda a sua percepção de sofrimento. Muda a sua interpretação de como de fato foi o seu dia. Já percebeu quando você tem uma manhã muito igual e um dia você vai fazer uma coisa super diferente, aquele dia se torna diferente? Mesmo que você tenha feito aquilo só durante a manhã, porque muda de fato o circuito. E aí a gente está com uma outra coisa nesse ponto, que é o desapego do que você sempre faz igual. Porque existe uma questão na ansiedade que é a necessidade de controle. As pessoas mais ansiosas, elas tendem a ser mais controladoras porque elas têm dificuldade de lidar com aquilo que não está dentro da expectativa do resultado delas. E quando você muda esse circuito, você muda essa rotina, você abre mão do controle estando no controle, porque ter controle, gente, não é um problema, é bom você ter noção e ter controle daquilo que você deve ter, mas não daquilo que de fato a gente não tem. Até porque lidar com a ansiedade é um aprendizado sobre abrir mão diante de certas situações que não tem nada a ver com você, que você de fato não controla e que você precisa entregar. Né? Dentro do tratamento de ansiedade existe um exercício de entrega, né? Um exercício de entrega sobre aquilo que não é meu, né? E por isso a proposta de mudança de circuito inicialmente sobre algo que está dentro do escopo da vida normal é o início desse exercício. E aí você precisa começar a treinar, né, mudanças dentro daquilo que está dentro do controlável, porque aí você começa a mudar a sua maneira de reagir a mudanças. Dependendo do tipo de transtorno de ansiedade que uma pessoa tem, uma mudança é ainda mais difícil. Por exemplo, pacientes que têm ansiedade social, né, a gente chamava antes de fobia social, elas tendem a ser pessoas em que uma mudança relacionada à hora que vai, o momento que encontra alguém, uma mudança de horário de reunião, ela normalmente gera muito sofrimento, porque a pessoa sempre tem um preparo muito grande antes de qualquer situação. Ela pensa sobre aquilo muitas vezes. Então, a mudança repentina gera sudorese, gera... Já viu pessoas que ficam vermelhas e gera até urticária, né? Quando tem uma mudança, ou o nome dela é falado em público, ou alguma coisa aconteceu de forma muito repentina que ela não estava preparada. Já viu isso? Isso pode acontecer em pacientes que têm ansiedade social. Então, uma mudança para essa pessoa é algo muito difícil, por isso tem que ser gradativo. Mas não é a maioria. E aí, mudar uma coisa, por exemplo, a hora que você vai ao mercado, toda segunda você vai ao mercado tal hora. Não, eu vou às 5, hoje, dessa vez eu vou começar a ir às 8. Vou começar a ir às 15 horas, não tem ninguém, é uma beleza no mercado, 15 horas. Se você pode, começa a fazer isso. Muda a tua semana, isso não é extraordinário. Qualquer um de vocês pode fazer. Então eu quero pedir para vocês escreverem, anotem isso, escrevam o que eu faço cada. Não tenham preguiça disso, tá, gente? Dá uma preguiça danada, né? Quando vai escrever nossa rotina, não tenham preguiça disso. Façam isso e o que eu posso mudar? A hora que eu vou ao mercado, a hora que eu vou caminhar, a hora que eu mexo no meu jardim, a hora da minha oração, as horas dos meus banhos, a hora que eu vou visitar alguém. Vou colocar aqui uma hora que eu vou ligar para alguém, alguém que fale coisa... que não fique falando de doença, tá, gente? Nem de medos, nem de nada. Alguém tem uma conversa legal. E aí, nós vamos trocar os gatilhos, certo? Conto com vocês no divulgar desses conteúdos para a gente fazer crescer essa grande comunidade cada dia mais e mais pessoas poderem desacelerar e estar conosco nesses momentos e assim crescermos juntos, certo? E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo do canal